né? Você pegou um dos tipos dela. E como eu tenho a impressão de que é meio difícil, a não ser que a pessoa não seja um psicanalista, seja um homem comum, né? Esse percebe na hora, né? Tá certo? Quando tem lá alguma coisa estranha, por assim dizer. Mas talvez a formação, as teorias que a gente tem, impeçam a gente de ver isso. E por isso eu dei certos fatores e até maneiras de detectar isso na hora lá na clínica. Mas eu ainda acho que, em vez de eu continuar falando, né, se isso está suscitando alguma coisa para vocês, vocês tentarem dizer. Vocês tentarem atualizar isso, né, em termos da experiência que vocês têm. Essa semana que ela percebeu que o pai dela era distímico. E que, então, o fato do pai dela ser distímico mudava tudo para ela. Porque, então, agora ela sabia o que o pai tinha. E que a vida inteira, como ela sentia que ela nunca tinha conseguido agradá-lo, agora ela sabendo que ele era distímico, mudava tudo, ela falava. Mudava tudo, mudou tudo. A minha percepção. E agora eu só quero até a tua ajuda para você me dar um psiquiatra, né, uma indicação de um psiquiatra, para que eu possa indicar para ele e ajudá-lo, né? E assim, que então, eu vi que eu cheguei a essa conclusão no final de semana, quando a gente foi para um final de semana prolongado, ele ficou com a gente no sítio, e ele, de cabo a rabo do passeio, ele só fez confusão, encrencou com todo mundo, do porteiro até o empregado lá da casa, não sei o que lá. Então, passou até o final de semana, e eu vi que não dá para eu me relacionar com ele de jeito nenhum, porque não tem como. Mas aí eu entendi, ele é distímico. Então, se ele é distímico, então tudo se resolve. Então, e ficou nesse ponto. E aí eu fiquei pensando, essa pessoa parece que estava numa situação dessas, de achar que, assim, parecia que ela estava falando tudo sozinha, já tinha resolvido tudo sozinha. Aparentemente falando que queria minha ajuda com o nome de uma pessoa, que na verdade ela não estava querendo ajuda nenhuma, né? Parece que ela já tinha feito diagnóstico, já tinha resolvido, ela já estava muito bem, ela tinha tido o que ela chama de insights, né? Então ela diz que tem todos os insights, né? E que então ela estava, parece que nesse estado aí de achar que ela pode dar para ela mesma o que ela precisa. A sua descrição é muito, me parece clara, ou viva aqui, que ela está imbuída de uma ideia superior. Ela descobriu o que é. Essa palavra distimia, né? Por exemplo, você pode prestar atenção na palavra. Você pode tentar ver o que você acha de distimia. Ou mesmo o que ela acha. Mas o que me parece mais relevante é que é uma ideia superior e que deu para ela toda a noção do que estava acontecendo com o pai. E todas as discussões que podiam ser teóricas, né, ou mostrar a sabedoria dela, ou seja lá o que for, ou o médico que você vai dar, isso tudo são situações alucinatórias. A verdade é que ela acha que ela é dona da verdade. Ela sabe, né? Ela tem a força, por assim dizer, né? E você está lá realmente para ser uma auxiliar dela naquilo que ela disse que você vai ter que ser. Eu acho que é um bom exemplo, realmente, de uma situação alucinatória e que convida a pessoa, inclusive em função da formação psiquiátrica ou psicológica, etc. e tal, até com essa palavra mágica, né? A distimia, e que uma pessoa de fora falaria, mas do que essa pessoa está falando? Né? O que é isso? Né? Os psiquiatras, inclusive, são até capazes, se eles estão fora do consultório e não estão com o paciente, eles vão fazer um congresso para saber o que é isso aí, porque nenhum deles vai saber direito o que é. Né? Mas naquela hora é falado de uma maneira, e você, de certa forma, pode ser levada, ou porque você quer trabalhar com a pessoa, ou porque você precisa ter o seu ganha-pão, ou seja lá o que for, ou se for um pouco vaidosa, e vai dizer para ela, não, é isso mesmo, é distímico, você dá lá o endereço, seja lá o que for, quem sabe já dá o remédio também, e diz o que se faz nesses casos. Mas ela está tomada dessa ideia que é a top, né? É a ideia melhor. Eu acho que é um bom exemplo esse. Né? São configurações, na verdade, diferentes, e a sua atenção estaria sendo voltada para a importância que ela está dando, para um produto da cabeça dela, que ela que falou que o pai era isso. Né? Também você pode ver, ela atribui ao pai, tem identificação projetiva, porque ela diz que o pai é um encrenqueiro. Então, quando ela descobre isso daí, ela resolveu o problema dela. E ela vai criar uma encrenca com o pai, levando o pai para um psiquiatra, por exemplo. Ninguém gosta, né, de dizer você é louco ou você precisa de um psiquiatra. Isso é um excelente jeito de você criar um inimigo. Né? Ela está com essa briga aí dentro dela.
assim, de que um dos problemas que ela percebe nela é essa coisa de ela ser metida, né? E que as pessoas a acham antipática e a acham metida e tal. E, assim, ela às vezes fala que ela começou a perceber isso nela, que foi uma novidade, que ela não sabia que ela era assim, né? Então, em alguns momentos, assim, ela até coloca as coisas nesses termos. Mas quando a gente vai ver, ela está nesse movimento de novo, de tentar ela ficar, me parece, assim, nessa condição de superioridade, esperar que também que ela tivesse um entorno, uma família também, um pai superior, um pai de Deus, um pai perfeito, né? E ela nem tolera muito ela como ela é, nem o pai como ele é, né? Seja lá quem for, né? Na cabeça dela, né, distimia é a perfeição. Ele também fica uma pessoa especial, né, e fica também alvo de uma porção de atenções. Ela, né, quer dizer, isso seria como poderia se seguir a coisa. Se você pega essa invariância da superioridade. Até o pai como distímico, né, e há certos pacientes que, por serem pacientes, se sentem importantes. Especial, porque vai ser atendido, porque alguém vai dar atenção para eles. I would like to start quoting Professor Sandler when he says that theory is a tool to achieve improving analytical insights. But I would like to ask, to stay strictly within Dr. Sandler's dense and concise text, is it to be taken this text as descriptive, as a normative text, or as a reflexive one? Second place, is an invariant a final truth in itself, or just a useful step to keep going on? And third, does the patient become aware of his variants and invariants when it happens, and if so? And at last, the patient is a sort of a musical score. Because the composer was not able to put on the paper everything that he meant for musical communication. We have the staff, the notes, the pauses, and a skilled musician, to play the notes on. But I would compare this score to a patient. The appearance, the external aspect of personality, as it is described in behaviorist psychology, is not what matters for the audience. The audience goes to the auditorium to be acquainted with the composer himself, and with that message he meant to take forward to our ears. But he was not able to put down on the paper everything that he felt, that he meant, that he dreamed of, because musical notation is not so precise and rich and complete to permit him to do this. So, the public is expected to hear the music that is not written down, and the musician is expected to play the music behind the notes. Because the public goes to the auditorium not only to hear the music and to know the composer's ideas. The hearer goes to the auditorium to be acquainted with himself, who is he when hearing music, and who is the composer when he was writing that music. And the musician, as an interpreter, makes the link between the composer's source and the hearer's source. And in that situation, we have the binary form of musicians and hearers. I don't know if it makes any sense. That's okay? Não é normativo. Tenta ser descritivo. Mas uma descrição em psicanálise, ela é sempre reflexiva. Tenta ser descritivo de uma experiência. E a própria teoria das transformações em variâncias é uma teoria de observação. E nesse sentido, ela precisa ser descritiva mesmo. Talvez responda. Bom, eu vou usar o seu exemplo. Tá certo? O seu exemplo lá na música. A pessoa tem lá a pauta, aquelas coisas, etc. As pessoas vão para o concerto. E vai lá um intérprete. Em geral, a pessoa que fez a música, às vezes nem existe mais. Né? Já morreu, alguma coisa assim. E dificilmente ele vai lá, né, no local. Muito dificilmente.
acontece alguma coisa e que algumas pessoas dizem: ele está tocando uma peça, uma contribuição de fulano. Várias pessoas dizem. Às vezes pessoas dispersas no tempo, principalmente depois que fizeram gravações de rádio, etc. e tal. Então parece que existe alguma coisa e que ela acontece naquele momento, quando aquela pessoa vai levar. Vamos dizer que é um intérprete capaz de alcançar a invariância, vamos dizer assim, e que depois vai embora. Estranhamente também fica, e fica de um jeito completamente esquisito, como o senhor falou. Ela fica na anotação musical, no pentagrama, naquelas coisinhas, né? E que algumas pessoas olham aquilo e conseguem dizer, conseguem transmitir. E transmitem de uma maneira absolutamente pessoal, transformada, assim. Mas de alguma maneira elas mantêm essa invariância. Talvez o contato, ou a intuição que eu falo, ou a apreensão da tal da invariância, dizer assim: isto é Beethoven, não é outra coisa. Ou isso é Mozart, ou sei lá, é alguma coisa. Eu não sei se é uma verdade final, como você fala, uma verdade final em si mesma, como está se falando aqui. Mas é, né? E não é outra coisa. Quer dizer, provavelmente existe o ó Beethoven, né? Que pode ser transportado, ou transformado, ou levado, ou mantido, né? Mantido vivo. Mesmo por algumas pessoas que não conheceram, nem estudaram com ele, nem porque alguns intérpretes vêm lá de uma linha que teve contato com alguém, né? Alguns não também. E aparentemente, ultimamente está ressurgindo, vamos dizer assim, a bossa nova, ou pessoas que ficam interpretando a bossa nova. Quando está escrito aqui, uma invariante é uma verdade final em si mesma. Ela existe, ela não pode ser falada. Assim como a notação musical não consegue dizer como é aquilo. Mas como é humano, né? Dentro daquela pessoa que vai lá no concerto, eu não sei, eu acho que as pessoas vão no concerto do mesmo jeito que as pessoas vão para a análise, com muitas razões, ou com muitos fatores. Muitas vezes não querem concerto, como também não querem análise, porque tem gente que dorme no concerto. E mesmo quem dorme no concerto, eu não sei se ela não está usando o concerto, talvez esteja usando, para poder dormir, inclusive. Né? A não ser que fique roncando e atrapalhe lá, alguém fique de bronca lá. Mas realmente é um modo, né? Tem a pessoa pode dormir, ela pode sonhar, é um jeito que ela vai usar. Né? Ela pode até, digamos, estar em contato com a invariância, mesmo que esteja dormindo lá na hora. É um jeito, né? Quer dizer, quando eu acho que a questão de normativo, ela fica, por exemplo, na definição. As pessoas vão lá para ter um contato com elas mesmas. Eu diria, algumas pessoas pode ser que vão mesmo. E são tomadas de emoções muito fortes, algumas pessoas choram, ou não choram, ou sei lá, ou alguma coisa. Ou pode até ter uma reação de enfado. E nesse sentido ela tá com uma relação com ela mesma. Mas eu não sei se todo mundo vai com isso. Eu acho que a gente vai encontrar muitas maneiras, muitas transformações, né, das pessoas que vão em concerto. Assim como as pessoas que vão em análise, que vão também com muitas ideias, né, para ver como é que o analista pensa. Vai lá querer ver o compositor. Não, eu vou lá porque eu quero ver realmente a obra do Beethoven. Depois sai dizendo, ele não sabe tocar direito Beethoven. Porque ele queria alguma coisa, de novo, que, quer dizer, quando fica normativo, tanto da nossa parte como da parte da audiência ou do paciente, eu acho que está havendo alucinose, no sentido de que tem uma ideia superior. Eu acho que através da vida da pessoa, ela vai ter que ter algum contato com a invariância dela. Vai precisar ter. O Bion coloca lá da forma dele lá, que existem algumas pessoas que são invisíveis ou inodoras, tá certo e tal, e que elas nascem, vivem e morrem para a gente acreditar que isso aconteceu com elas. Às vezes até um casamento, a gente precisa ter acesso a uma certidão oficial emitida pelo governo. Então a gente percebe que algumas pessoas vão o tempo todo ficando ao largo ou distante daquilo que elas são. Elas têm sucesso nisso, e ficar o tempo todo desse jeito. E talvez as pessoas depois não lembrem delas. Ninguém vai lembrar delas, né? Elas também não lembram delas. Não sei, a pessoa vai lá, ela pode dizer que está emocionada, ela vai lá no jogo de futebol, toma uma garrafada na cabeça, morre, tá certo? Porque ela foi no jogo, aquilo era importante para ela. Ela disse que aquilo era importante. Mas
ela passou pela vida e não viveu, como diz lá na poesia, né? Então eu acho que é necessário que a pessoa tenha uma ideia de alguma invariância dela, nem que seja para escolher um sapato. Acho que uma pessoa que vai lá escolher um sapato, ela tem que saber o tamanho do pé dela. Se o sapato vai ficar muito grande, se vai ficar muito apertado. E realmente não tem consciência disso. Ou não tem uma noção, assim, awareness, né? Tem algumas coisas, né? E essas coisas vão acontecendo. Às vezes pode ser que uma invariância puxe a outra, por assim dizer, né? A pessoa, por exemplo, fala assim, eu quero ser músico. Depois ela termina lá, ainda dentro da música de alguma coisa, pode ser da engenharia, pode ser lá do que for, ou até vai numa faculdade de medicina. E ela depois está fazendo uma outra coisa, que de certa forma lembra para ela a música. Quem olhar de fora fala, não, ele não foi ser médico, ou ele não foi ser músico. Ele pode ser empresário de músicos, por exemplo, assim. Mas ele está fazendo música, por incrível que pareça. Ele pode estar mais perto dele. Algumas pessoas talvez, pode parecer até que é uma questão de destino que eu estou falando. E que a pessoa tem um destino e que precisa seguir aquele destino dela, né? Ou se aproximar